pessoal, eu sou o Felipe Santos da Kawasaki Motores do Brasil, estou aqui com o Pedro Chernicharo e nós vamos bater um papo aqui porque eu quero saber algumas coisas a respeito do Flat Track e ele quer saber algumas coisas a respeito desse lançamento. É isso mesmo, Pedro? É isso aí, fiquei curioso com essa moto. É uma moto que ela é muito bonita, ela tem uma cara de moto grande. E a gente acompanhando aí a história do Brasil com moto aí de 4 cilindros, a gente sabe das antigas. A gente tem muitos anos que desejam uma moto dessa no mercado, né? Uma moto de porte mais, vamos pôr, médio para pequeno, porém com esse motorzão aí de 4 cilindros que dá aquele ronco gostoso, né? Sim. Bom, o Pedro, ele foi campeão do Flat Track em 2018 e ele recebeu um desafio da Kawasaki para correr o Flat Track, participar do Flat Track com uma KX 450X. Agora eu quero saber, Pedro, o que você precisou fazer com essa moto para você conseguir participar do Flat Track? Essa moto aqui é uma moto de enduro, né? KX, é isso? Então o que foi feito nela no Flat Track? As rodas eu troquei os aros, dianteiro e traseiro. As duas rodas são 19. Essa moto, no caso, ela vem com aro 18. Se ela tivesse o aro 19 no traseiro, talvez eu não precisaria de trocar a traseira. A suspensão, ela recebeu uma modificação na genética interna dela, colocando a moto mais baixa para ela ficar mais próxima do solo, para facilitar para a curva, ser uma moto mais estável em curva. A suspensão, ela tem um acerto mais rígido, mais duro, porque como o Flat Track, a pista é flat, né, e a gente escorrega muito com a moto, então ela tem que ser uma moto equilibrada para poder dar motor na saída de curva e ela sair lisa, na entrada de curva também. O freio dianteiro, está no regulamento, né, pra gente que tem que tirar o freio dianteiro, a gente não pode ter o freio dianteiro. Então você corre só com o freio traseiro? Só o freio traseiro. Então a gente usa o freio traseiro praticamente para apontar a moto para dentro da curva, chega a diminuir a velocidade, mas que ela não, se precisar de realmente diminuir forte, a gente não tem esse freio. E esse circuito do Flat Track, ele é um circuito, por exemplo, ele é um circuito em linha reta, ele é um circuito oval, como que é esse circuito do Flat Track? Olha, no Brasil, pra gente a gente só tem o Flat Track no circuito oval. Sim. Sempre para a esquerda. Então a gente até brinca, né? Fast and left, né? Rápido para a esquerda, sempre. Bacana. E eu acredito que pode ser que com o crescimento do Flat Track no Brasil, a gente possa começar a ter pistas com curva para a direita também. Então a gente tem exemplo aí do Valentino Rossi, que tem um sítio, uma chácara, que ele tem uma pista que eu sou louco para conhecer, inclusive. Fico vendo ele treinando com os alunos dele ali, com essas motos, lógico, né? E é muito legal de ver, né? As motos escorregando para um lado e para o outro, eles trocando posição ali. Bacana, legal. Muito legal. E esse pneu, cara, porque eu tô olhando para esse pneu, ele é um pneu bem mais gordo, um pneu que eu não tô acostumado a ver nas motos de rua e nem em motos de competição, né? Fala alguma coisa a respeito desse pneu para mim. Esse pneu é um Mitas, né? Que no Brasil a gente só tem Mitas para correr de Flat Track. Somente a Mitas? Só Mitas que trouxe esse pneu pra gente. E esse é um pneu, ele é desenvolvido exatamente para ele ter mais inclinação, para você poder curvar e jogar a moto bem no chão mesmo, na curva. Ele tem um composto mais macio, bem parecido com esse composto do pneu de chuva usado no Superbike. Sim. Né, no Supermotard também. E ele tem esse desenho próprio para dar tração para a esquerda. Então você vê que ele tem um desenho diagonal, se você girar ele, cara, é a mesma posição de novo. Sim. E a moto, assim, ela tá suja, né? Tá empoeirada, tá um pouco de terra, mas eu sei que isso não é um descuido, não é um relaxo, vamos dizer, né? É porque esse final de semana você teve prova, nós estamos aqui no Festival de Interlagos, né? 2023, e você teve a prova aqui de Flat Track. Conta pra mim, como é que foi a prova de Flat Track, como é que funciona? Porque eu acho que tem uma classificatória, depois tem algumas baterias, como é que funciona esse lance aí? O Flat Track a gente teve corrida ontem, no sábado e hoje no domingo, então a moto chegou aqui, tá fresquinha, né? A gente subiu com ela. Ontem, por um descuido meu, e a gente não estava tendo uma chamada por microfone, uma coisa estava meio que no boca assim, falaram a ordem das categorias, então por um descuido meu, eu fui ao banheiro, eu perdi a tomada de tempo. Nossa, cara. Então foi como se eu tivesse feito uma classificação em último. Sim. Então o que acontece? No Flat Track, a tomada de tempo é para definir em qual posição você larga. A gente larga 4,
6 motos de uma vez na pista. Sim. E vão fazendo a eliminação, né? Os 2 primeiros classificam para a próxima bateria. Essa categoria, que é a categoria especial, que é a 450 e a 250, elas andam junto, no flat track ainda não tem um volume grande nessa categoria, é uma categoria mais nova. Então na largada, como eu larguei por fora, que seria o pior tempo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu larguei por fora, que seria o pior tempo. Eu até gosto às vezes de largar nessa posição, porque na hora que a gente vai afunilar, eu deixo o pessoal passar e brigar e eu jogo por dentro, como se fosse um X. Pô, mas aí você já contou o seu segredo, né? Mas eu acho que isso aí não é segredo, né? O pessoal já viu fazendo as coisas. Legal, bacana. Eu me sinto bem nisso aí, dá pra mim atacar por dentro. E você está hoje com a melhor moto ou uma das melhores motos para o flat track? Você concorre com outras motos, por exemplo, outros motores, outras cilindradas? Tem motos melhores que a sua? Como é que funciona isso aí? Olha, se tem moto melhor que a minha, o cara mexeu nela. Eu considero a minha melhor. A Kawasaki sempre foi para mim um ícone de competição. O motor dessa moto ele é muito forte. Eu estou tendo até dificuldade ainda de acostumar com a moto, de fazer um acerto, porque para mim é novidade. Sim. Eu sempre fui acostumado com moto grande, pesada. Comecei a correr no flat track. No início não existia essa categoria. Uma moto que eu vi, uma moto de 250 kg, de 1.200 cilindradas, motor de 2 cilindros. Então muda tudo. Sim. Muda na frenagem, muda na aceleração. É uma moto com muito torque progressivo, bem lento, que o motor que gira menos a outra moto do corpo. Então assim, essa moto é uma moto que tem muito torque, tem muita potência, então acelerou, ela vai. Sim. Ela quer saber, ela levanta a frente e ao mesmo tempo ela é muito leve. Sim. E eu estou começando a adaptar com a moto, gostar. A pista aqui de Interlagos é uma pista que a gente está acostumado, é muito pequena. Infelizmente não conseguiram fazer uma pista a tempo para entregar uma coisa perfeita para nós. Porque o autódromo está em obra, então o piso está cedendo. Sim. Então a pista não ficou flat, ela ficou cheia de irregularidades, ficou areia, terra. Mas você conseguiu uma boa classificação? Você conseguiu? Consegui. Né? As 2 baterias, a de sábado e a de hoje, a de ontem eu fiquei em primeiro, deve até andar um pouco mais folgado. A de hoje foi uma bateria com bastante disputa, bastante troca de posição. Então, eu acredito que todos os pilotos andaram na frente ali. Sim. Quase todos no último, né? Então no final eu cheguei bem emparelhado com outro piloto e que me deu até dúvida se foi o primeiro ou se foi o segundo. Sim, legal. Ontem foi o primeiro, hoje essa dúvida a gente olhou pelo drone ali, pelas imagens do drone, parece que foi o primeiro. Sim, legal, bacana. Bom, eu sei que você também já foi piloto de moto velocidade, né? Já correu o Campeonato Brasileiro? Eu corri o Superbike aqui, o brasileiro, o paulista, em algumas etapas do Paranaense e algumas corridas de endurance da 500 milhas, né? Aqui em Interlagos. Mas o Superbike durou pouco tempo na minha vida. Sim, legal. E por isso, né, a gente está batendo esse papo aqui, porque você já teve essa relação com moto velocidade e você queria me perguntar algumas coisas a respeito desse lançamento da Kawasaki, que é a Ninja ZX4R. Agora, eu estava te entrevistando, te perguntando algumas coisas, mas agora você pode fazer todas as perguntas que você tiver a respeito da moto. Eu conheço a ficha técnica dela, né? Já tive assim, os primeiros contatos. E aí vou te passar as informações que você quiser saber aí. Pois é. Qual que é a ideia? Essa moto, isso primeiro é um sonho de criança. Ter uma moto dessa. Só que a gente não tinha isso no Brasil, não tinha essa entrega aqui. Então qual que é a ideia que eu tenho de perguntas para você nessa moto? Qual que é a potência que ela consegue gerar com esse motor de 4 cilindros aí, de 400 cilindradas, que na minha, essa moto tem 450 cilindradas, seria um motor maior do que esse aí. Sim. A gente tem 4 cilindros ali. Então eu quero entender, você explicar pra gente até mesmo qual que é a diferença de preparação, como é que chama? De concepção dos motores, né? Sim. Até mesmo para a turma entender, porque tem gente que falou, poxa, na 450 eu deveria andar mais que a outra, tem mais cavalo. Mas para a gente poder explicar isso também um pouco, né? Sim. Bom, a ZX4R, ela foi apresentada aqui no Festival de Interlagos e é o mais recente lançamento da Kawasaki. Esse motor de 4 cilindros, ele gera mais potência e menos torque do que o motor monocilíndrico, do que o motor como o da KX. A KX ela tem somente um cilindro. O diâmetro, né, do cilindro, o curso que ele percorre, gera essas 450 cilindradas.
mas isso proporciona muito mais torque e menos potência. E essa moto é um motor que gira muito alto, ele gira a mais de 15.000 RPMs. O torque dele, ele aparece ali já nos 6.000 RPMs, mas quando você chega lá nos 12.500 RPM, ela começa a apresentar a potência e aí ela se transforma numa outra moto. Então é um motor que tem vários cilindros com pistão pequenininho, curso pequeno também, Sim. deve girar muito, né? Então deve ser uma delícia, o barulho inclusive deve ser bem legal, né? Eu fiquei bem curioso, andar nessa moto, eu tive a oportunidade de andar nela ainda, acho que uma hora eu consigo andar. Fiquei bem balançado para comprar uma moto dessa para mim. Sim. Preparar, porque eu moro em Belo Horizonte, a gente tem ali perto um autódromo que chama Max Space, é pequeno, eu andei muito de 600 lá, quando eu comecei a treinar pro Superbike. E eu consegui fazer uma moto acertadinha de 600 lá, que eu dava bastante trabalho pro pessoal de mim. Então eu fiquei pensando, imagina essa moto de 400 cilindradas, eu desse tamanho, conseguindo brincar com a moto no Max Space e dando esse trabalho, né? Sim. Pra turma de mim. Bom, o que eu posso falar para você sobre essa moto, o pessoal curte preparação, etc e tal, mas essa moto aqui ela já está pronta para encarar o dia a dia e para ir para a pista também. O que ela tem de tecnologia que a gente entender também? Esse motor 4 cilindros em linha, né, 400 cilindradas, é um motor único nessa categoria e ela traz como tecnologia o Quick Shifter, então você consegue passar as marchas para cima ou para baixo sem a necessidade de apertar o manete de embreagem. Quando você está a mais ou menos 2.500 RPM, o Quick Shifter já está funcionando, então você mantém o acelerador aberto, passa as marchas para cima e ela vai desenvolver. E no momento que você começa a frear, você bate o pé no pedal para reduzir as marchas e as marchas vão entrando reduzindo, sem apertar o manete de embreagem. Além disso, ela traz a embreagem assistida e deslizante. Esse sistema consegue diminuir a quantidade de molas no sistema de embreagem e aí você torna o manete de embreagem muito mais leve para acionar. E quando você vem, por exemplo, numa sexta marcha e reduz 2 marchas de uma vez e solta a embreagem, a roda traseira nessa situação ela vai travar e a moto sai derrapando. Mas o sistema deslizante ele faz com que o conjunto abra, é como se você estivesse dando um toquinho ali no manete de embreagem e ela evita o travamento da roda traseira. Ela tem a iluminação Full LED, tem o sistema Ramier que é encontrado na Ninja ZX6R e na Ninja ZX10R. Que é a captação de ar para melhorar esse fluxo interno. Isso mesmo, é a captação de ar por um duto que tem aqui na frente, que aumenta o fluxo de ar na caixa de ar e aumenta a potência da moto. E com isso ela consegue chegar nos 80 cavalos de potência. Então, para uma moto de 400 cilindradas, que já é uma super novidade, ela ter 4 cilindros, ainda mais com essa potência de 80 cavalos, é uma coisa que nós não tínhamos visto ainda aqui no Brasil. Ela tem um acelerador eletrônico, então esse acelerador ele não usa cabos de aço, ele é tudo conectado por fios. A geometria desse chassi, que é um chassi de treliça, um chassi de aço, é feita baseada na geometria dos chassis da equipe de corrida da Kawasaki, que é a Kawasaki Racing Team. Esse chassi é um chassi leve, resistente, mas que tem a flexibilidade necessária para uma prova de super esportiva, né, de moto velocidade. É uma moto que assim, ela consegue atender uma grande quantidade de pilotos. Por exemplo, um piloto mais baixo, um piloto mais alto, até o público feminino. Ela tem um encaixe muito bom ali no tanque de combustível. Ela trava, o piloto consegue travar as pernas ali no tanque. Isso dá toda a sustentação, toda a resistência para ele andar de uma maneira um pouco mais agressiva, por exemplo, numa competição. Mas também dá um conforto muito grande para usar essa moto no dia a dia. Imagino sim, que ela é bem fininha, né? A moto você vê que ela tem uma ciclística bem bonitinha, bem encaixadinha mesmo. Agora, o que eu fiquei admirado é o seguinte, que uma moto de 400 cilindradas, uma moto feita pelo uso urbano, já vi com quick shift de fábrica, né? Já tá a situação toda aí, ela tem também controle de tração. Sim, controle de tração, 4 mapas de condução, ela tem o Sport, o Road, o Rain e o Rider que você consegue personalizar. Pois é, olha só, eu tive uma ZX6 2007, que era uma moto até edição especial comemorativa, que essa moto eu importei ela direto dos Estados Unidos, né? E eu tive que colocar quick shift, tive que fazer toda essa preparação da moto, ela não tinha controle de tração, né?
né? Já é uma moto sem 600 cilindradas. Eu corri também no ZX10 Superbike, que é uma moto que eu também tive que colocar um shift para o time. Eu tive que fazer várias preparações na moto, que essa moto já é de fábrica, né? Já faz assim, tá dando essa facilidade toda. Ela tinha a ZX10, né? O mapa, os 3 mapas de potência, as 3 situações de controle de estação ou desligado, né? Que já era uma coisa que me dava muita confiança. No início, eu não confiava que as motos anteriores que eu tive também de cilindradas de uma não tinha nada dessa tecnologia. Então, para eu confiar no início, foi da minha cabeça, eu tive que acostumar de poder acreditar que eu mesmo saindo da curva, que eu podia acelerar tudo, que o controle de tração ia me salvar se eu precisasse. E é uma coisa curiosa que eu pensei agora, né? Para você que anda lá no flat track sem freio dianteiro, nesse freio dianteiro nós temos 2 discos de 290mm e 2 pinças radiais monobloco com 4 pistões. Então aqui você não tem freio e aqui sobra freio. Pois é, então você está me dizendo que é uma moto, para mim, na minha cabeça, seria pequena, que ela vem toda de gente grande. Ela está preparada para alguém comprar uma moto e acredito que ela tem um valor muito acessível no mercado, e que acho que muita gente vai querer essa moto. Ah, com certeza. Ela foi apresentada agora no Festival de Interlagos, mas ela vai chegar nas concessionárias no mês de outubro e ela já tem um preço sugerido de R$ 55.990. Então, assim, é um preço muito atraente para algo que está sendo muito desejado no nosso mercado. Aquilo que ela está entregando de tecnologia, de tudo aí, de novidade, eu acho que o preço está muito bom. Sim, sim, sim. Poxa, essa moto é mais cara que essa moto, não é isso? Isso mesmo. Ela não tem ABS, ela não tem controle de Não tração. tem. Mas são propostas totalmente diferentes. Agora eu quero fazer uma brincadeira com você. Você mostra o barulho dessa aqui e eu mostro o barulho dessa aqui. Vamos lá? Vamos lá, funcionar. Liga a sua moto pra gente ouvir o som dela. Se ela está desengrenada, porque ela não tem painel.